Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, agora o que começa a acontecer com a igreja, com os discípulos, com os seguidores de Jesus. Começam, a exemplo do Mestre, também serem perseguidos, também serem atacados, também serem presos, torturados e ameaçados. Mas se aqui a leitura primeira do livro dos Atos dos Apóstolos começa dizendo que naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, o trecho final desta primeira leitura vai nos dizer: era grande a alegria naquela cidade, uma das cidades da região da Samaria, para onde os discípulos foram, depois que a perseguição contra a igreja teve seu início em Jerusalém. Jerusalém inicia a perseguição contra os discípulos de Jesus. Os discípulos vão para outras regiões, para outros povoados, e lá chegando, são escutados, são acolhidos, a boa nova é anunciada, o evangelho é proclamado, Jesus é conhecido. E aqui termina mostrando a leitura o resultado que houve ou que causou aquela perseguição. Era grande a alegria naquela cidade da Samaria. Agora, os Atos dos Apóstolos começam a mostrar como a palavra de Cristo está se realizando. Cristo que disse para os seus discípulos: vós sereis testemunhas de tudo isso, começando por Jerusalém. Jerusalém é o começo, Jerusalém é o princípio. De lá, a palavra do Evangelho parte para o mundo, com o testemunho dos discípulos, com o anúncio do Evangelho. Mas, para que isto pudesse acontecer, teve que aquela perseguição ter o seu início. Era algo ruim? Era, mas era também necessário e permitido por Deus para que um bem maior pudesse acontecer. Porque se a perseguição não viesse, todos permaneceriam ali, em Jerusalém, e a palavra de Cristo não se espalharia pelo mundo. Santo Agostinho diz que se Deus permite o mal, é porque Ele pode até do mal tirar um bem. Deus não quer o mal, Deus não deseja o mal, mas Deus permite que o mal aconteça. Mas do mal acontecido, Deus sabe tirar um bem, Deus sabe aproveitar para realizar o bem. De todos os males que a humanidade praticou, o maior deles foi justamente ter matado o Filho de Deus. Este foi o mal maior que a humanidade fez, que a humanidade causou: matar o próprio autor da vida, como nos diz São Pedro em um dos seus discursos que nós ouvimos nestes dias, na primeira leitura da Santa Missa. Vós matastes o autor da vida, mas se deste grande mal, o maior mal que a humanidade poderia fazer, se ele aconteceu, foi também deste grande mal que o maior bem também aconteceu: a salvação da humanidade, o perdão dos pecados para toda a humanidade. Cristo morre na cruz, obediente ao Pai até o fim, para ali, na sua obediência, na cruz e na humilhação, deste maior mal que a humanidade poderia causar, pudesse surgir o maior bem também para a humanidade:
o perdão dos pecados. E com o perdão dos pecados, a graça do paraíso, a certeza da vida eterna, a certeza de ter o perdão dos pecados. Por isso, a leitura começa dizendo da perseguição contra a igreja em Jerusalém, mas ela termina dizendo da alegria de uma cidade da Samaria em receber a palavra do Senhor, em receber o anúncio do Evangelho. Certamente aquela perseguição não foi nada feliz e alegre para os cristãos, para os discípulos, para os seguidores de Jesus, mas eles souberam também aproveitar daquele momento para espalharem-se pelo mundo, e espalhando pelo mundo, levando também com eles a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação. É o que nos mostra a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Unânimes o escutavam, pois viam os milagres que eles faziam. Agora os milagres também se espalham, as curas também se espalham, as libertações também vão acontecendo, além do próprio anúncio da palavra de Deus, além do próprio anúncio de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, diante de um momento ruim da nossa vida, é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso saber que se aquele momento ruim ele está acontecendo, na fé poderemos sair mais fortes deste momento. Na fé poderemos também colher graças e bênçãos a partir deste momento, porque a vida do cristão não é aquele mar sempre calmo, aquele mar sempre sereno. Vão ter também as tempestades da vida, vão ter os sobes e desces da vida de todos e cada um. É preciso sempre, em cada momento, acreditar: Deus é o Senhor. Se algo de ruim está acontecendo, Ele está permitindo para que algo de bom também aconteça, para que algo de melhor eu possa também extrair desta situação difícil, deste momento nada agradável. É evidente que nós não queremos passar por tubulações, por problemas em nossa vida, mas ninguém pode fugir destes momentos, ninguém pode fugir das tempestades. Cedo ou tarde elas acontecem, e quando a tempestade acontecer, é preciso segurar na mão de Deus, é preciso pedir ao Pai força, é preciso pedir ao Pai que nos sustente na fé, para que a gente possa extrair algum bem daquele momento difícil, para que a gente possa sair fortalecido daquele momento de dificuldade. Confiar em Deus, acreditar em Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. Assim, irmãos e irmãs, vivendo a nossa vida desta forma, a partir da fé, todos os momentos serão para nós de bênção e de graça. Os momentos bons, os momentos ruins. Lembremos o que aconteceu a Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou glorioso, mas antes da ressurreição teve que passar pela cruz, teve que enfrentar os soldados romanos, teve que padecer, teve que sofrer, teve que ser humilhado. Saibamos sempre confiar em Deus, saibamos sempre esperar no Senhor. Se Ele permite que algo de ruim aconteça, é porque Ele pode tirar algo de bom também deste momento difícil da nossa vida. Peçamos então ao Senhor a graça de sempre crer, de sempre esperar e de sempre confiar no Senhor, para que em todos os momentos sejamos sempre sustentados pela nossa fé, não pelos nossos sentimentos, não pelas nossas emoções, mas sim sustentados pela fé no Deus da vida, sustentados pela fé no Senhor da história. Que o Senhor nos ajude
que o Senhor nos ensine a sempre confiar, entregar e esperar nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta informação do início da primeira leitura, que nos afirma acerca da perseguição iniciada em Jerusalém. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém.